Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e também a sua família. Mais uma mensagem, mais uma reflexão no estudo da Bíblia Sagrada. Hoje é dia 3 de janeiro de 2026. Estamos no propósito, lendo a Bíblia durante o ano. Hoje nós vamos ler no livro de Gênesis capítulo do 8 ao 10. Isto mesmo, dando continuidade na leitura bíblica. No final, nós vamos ter reflexões dentro da palavra de Deus. Então vamos! E a mensagem de hoje é: estabelecerei a minha aliança convosco. É isto mesmo, Deus estabelecendo uma aliança com o teu povo. E vamos começar a nossa jornada com a nossa oração. Querido Deus, eterno Pai, prepara o teu povo, teus filhos, para a leitura da palavra de Deus. E através dessa leitura de hoje, que o Espírito Santo, que o Espírito do Senhor venha falar ao coração, venha tratar com cada um desses teus filhos. Pois nós vamos estar lendo a tua palavra e que a tua palavra venha trazer vida para cada um de nós, em nome de Jesus, e assim seja. Amém e amém. Amém? Sejam todos bem-vindos à nossa jornada da leitura da palavra de Deus. Seja bem-vindo mais um devocional diário da leitura da Bíblia Sagrada. Então vamos ao estudo de hoje, a leitura de hoje. Na leitura de hoje nós vamos falar sobre a leitura bíblica do ano, né? Mais uma aula. Gênesis capítulo, está até aqui na tela. Deixa eu ver se eu mostro a tela aqui. Está aqui na tela. Gênesis capítulo, hoje é o terceiro dia. Gênesis capítulo 8, do 8 ao 10. Isso mesmo. Do 8 ao 10, vamos à nossa jornada de fé, a nossa jornada de crescimento. Agora, lembrando a todos que nós estamos lendo a Bíblia com a ordem dela, cronológica, a ordem dela. Mas eu vou dar o estudo na ordem cronológica também para os alunos da escola Conaeb. Vários alunos vão ter a oportunidade aí de participar do estudo profundo. Exemplo, deixa eu colocar aqui na tela principal. Exemplo, eu não falei ontem eu não falei, mas até o dilúvio, ontem nós falamos um pouco sobre o dilúvio, os eventos aconteceram. Quer dizer, até o dilúvio ontem, o ano bíblico é 1656. No calendário, por isso que no estudo que eu estou dando para os alunos da escola Conaeb, é um estudo mais profundo, mais elaborado, tem mais tempo. Então, você que queira participar, depois é só entrar no QR Code da escola para participar. Exemplo, o dilúvio até o evento, do início até o dilúvio, foi 1650 anos. Gênesis, nós lemos ontem, Gênesis capítulo 7, versículo 11. E no calendário gregoriano, o ano foi 2243 antes de Cristo. Então, o ano bíblico, ele vai crescendo. E o ano gregoriano, ele vai decrescendo. Então, para você ter a noção dos estudos que o bispo está dando através da escola. Então, o dilúvio aconteceu no ano bíblico, 1656, olhando
cronograma da idade, desde quando começou a criação dos céus e da terra. Então foi 1656 e Gênesis. Depois você lê lá, Gênesis capítulo 7, versículo 11. Você vai ler sobre isso. E aí vem falando, né? Então o dilúvio, o começo da chuva, o dilúvio, né? O evento, o começo da chuva, o dilúvio, chove 40 dias e 40 noites, fica normal, está aqui os versículos, seca-se as águas do dilúvio, 1657. Aí já tinha passado para um outro ano. Quando as águas secaram, já tinha passado para outro ano. Quando Noé sai da arca, já era 1657, o ano bíblico. E aí, no gregoriano, era 2242 antes de Cristo. Antes de Cristo. Então vamos lá. Eu só vou ler esse pedacinho aqui e já vamos entrar na mensagem de hoje. Aí vem a data, né? AC, antes de Cristo. AB, quer dizer ano bíblico, 1656 dilúvio. Deus decidiu mandar as águas do dilúvio sobre a terra e eliminar tanto homens quanto animais. Mas Noé, considerado um homem justo, foi acolhido para repovoar nosso planeta a partir de sua família. Desta forma, Deus ordena a Noé que construa uma arca e que nela coloque, além de sua família, um casal de cada espécie de animais viventes, dando-lhes as medidas e as instruções necessárias para a sua construção. Quer dizer, falei ontem, né? A arca tinha, conforme o capítulo 6 de Gênesis, 300 côvados e tal. Ontem eu já li sobre isso. Só que eu calculei o côvado da em média. O côvado, não era antigamente, não tinha metro. O côvado era a medida do braço. Em média 45, 43, ou dependendo 50. Eu não sei, o meu aqui deve dar uns 50. Então aqui é cerca de 45 a 62 centímetros. Aqui fala aqui, ó. Teria cerca de 45 a 62. Eu falei 50. Eu coloquei como 50 para fazer uma conta mais exata. Porque aí 50 mais 2 já dá 1 metro. Então, assim a dimensão da arca seria equivalente a 137,16 metros de comprimento, 22 metros de largura por 13 tal metros de altura. Equivalente a uma área de mais de 43 metros. Seria comparável em termos de capacidade um trem moderno de 1.229 vagões de 35 metros cada. Quer dizer, o tamanho de um vagão de carga padrão. Então, isso aí só para ter uma base. Eu estou dando esse estudo lá na escola. Mas vamos, então, na nossa leitura. Então, hoje é Gênesis, capítulo 3, versículo 8. E vamos lá. Então, Gênesis, capítulo 8. Vamos começar a nossa aula. Você que queira aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, entra aqui no QR Code da escola e lá nós vamos estar disponibilizando o curso completo, com abordagem mais teológica para aquelas pessoas que querem ter um conhecimento a mais da palavra de Deus. Então, só você entrar na plataforma da escola lá, o bispo está dando vários estudos, e lendo a Bíblia. Lá tem a Bíblia normal, igual nós estamos lendo aqui, na leitura aqui, e temos também com a leitura da Bíblia em ordem cronológica. E aí seria essa ordem aqui, ó. Essa é a ordem. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Essa é a ordem cronológica da Bíblia. Seria nesse formato aqui. Não sei se está dando para você ver aí, janeiro. Aqui, deixa eu diminuir aqui, só para você ver essa ordem cronológica aqui da Bíblia. Aí vem em Jó aqui, ó. E vem em Jó, porque não está dando para vocês verem. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem aí. Aí, agora dá para vocês verem. Então aqui, ó, janeiro, vem a ordem cronológica da Bíblia Sagrada. Então,
Eu vou estar dando estudo assim para os alunos lá na plataforma, tá bom? Então vamos à nossa aula. A aula de hoje nós vamos então nos aprofundar nesse estudo tremendo com o estudo de hoje. Então nós vamos à leitura da Bíblia Sagrada. Então vamos a esse estudo, Gênesis capítulo 8. Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo o gado que estava com ele na arca. Então, depois do dilúvio, passado os 150 dias, que a água baixou, Deus então se lembrou de Noé. Eu vou dar depois uma explicação aqui sobre essa leitura. E de todos os animais e todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. E cerraram-se as fontes do abismo, e a janela do céu, e a chuva do céu se deteve. E as águas foram retiradas de sobre a terra, no fim de 150 dias. Começaram a minguar. No 7º mês, no dia 17 do mês, repousou a arca sobre os montes de Ararat, ou Arará. Aqui está Arará, mas é Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês. Até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que havia feito na arca. Gênesis capítulo 8, versículo 7. Soltou um corvo e, saindo, ia e voltava até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Mas a pomba não achou onde pousar a planta do pé. Voltou a ele parar, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. E Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a soltar a pomba fora da arca. À tardinha, a pomba voltou para ele, e eis que no seu bico uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e soltou a pomba, e esta não tornou mais a ele. No ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a terra estava enxuta. Quer dizer, a face da terra, tudo já estava enxuto. Gênesis capítulo 8, versículo 14. No 2º mês, ao 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu, e juntamente contigo, tua mulher, teus filhos, as mulheres de teus filhos, todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traz-o para fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem-se e multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e com ele seus filhos, suas mulheres e as mulheres de seus filhos. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo o que se movia sobre a terra, segundo as suas famílias, saiu da arca. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo
e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Gênesis capítulo 8, versículo 21. E sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis capítulo 9. No final, nós vamos ter uma breve reflexão sobre essa leitura. Gênesis capítulo 9. Abençoou Deus a Noé, a seus filhos, e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Enchei a terra. Terão medo e pavor de vós todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Não tem como, eu quero fazer a leitura para depois ter a reflexão. Mas isso Deus falou com Adão lá no primeiro dia que nós lemos. Deus falou isso aqui com Adão. Você vai dominar sobre tudo. Eu coloco tudo nas tuas mãos. Agora, como Deus está renovando a aliança com Noé, Deus está falando: eu estou entregando tudo nas vossas mãos. No final, nós vamos ter reflexão. Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento, bem como a erva verde. Tudo vos tenho dado. A carne, porém, com sua vida. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue. Lá no início, com Adão e Eva, Deus não falou isso aqui. Mas agora, Deus está falando para separar a carne do sangue. Por isso tem que ser frito, assado, cozido. Entendeu? Certamente requerei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. De todo animal o requererei, como também do homem. Sim, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado. Porque Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. A sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos. Povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos com ele: eis que eu estabeleço o meu pacto, quer dizer, a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente que convosco está, como as aves, como o gado, como todo animal da terra, com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra. Sim, estabeleço, versículo 11, estabeleço o meu pacto, a minha aliança convosco. Não será mais destruído toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós, entre todo ser vivente que está convosco, por geração perpétuas. O meu arco eu tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal, por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. Por isso que toda vez que chove muito, aparece o arco-íris. Deus, foi a partir de então que Deus fez essa aliança. Gênesis 9:14. Né? E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra,
e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós e todo ser vivente, de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele, e a fim de me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente. Deixa eu só parar aqui. Alguma coisa eu vou ter que parar. O arco-íris, ele é colocado nos céus, quando começa a chover muito, Deus coloca o arco-íris no céu. Esse arco-íris é um lembrete para Deus. O próprio Deus falou. O arco-íris é para me lembrar. Está aqui, ó. Olharei para ele e a fim de me lembrar do pacto, da aliança perpétua entre Deus e todo ser vivente. Então o arco-íris aparece para lembrar Deus, é um lembrete para Deus. É um lembrete para Deus. Ele falou, eu vou colocar o arco-íris no céu para lembrar como sinal da aliança entre eu, Deus e o homem, que nunca mais haverá dilúvio sobre a terra. Então você pode observar, quando começa a chover muito, aparece no céu o quê? O arco-íris, aí a chuva para. E esse arco-íris é para lembrar a Deus. Não é nem tanto para lembrar o homem, é a Deus. Está aqui, ó. Olharei para ele a fim de me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente, de toda a carne que está sobre a terra. Então disse Deus a Noé ainda, esse é o sinal do pacto, da aliança. Pacto quer dizer aliança, que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Ora, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. Cão é o pai de Canaã. Nós vamos estudar. Eu estou lendo aqui, mas eu estou fazendo, sempre após isso, eu estou fazendo um estudo profundo para os alunos da escola teológica, a escola Conaeb. E lá eu falo um pouco sobre Cão, que foi pai de Canaã, a região de Canaã, qual foi a região, que foram divididos, foi para um lugar, outro para o outro, por outro. Aí lá eu estou dando o estudo completo. Esses três foram os filhos de Noé, e desses foi o povoado toda a terra. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Então, primeiro, aqui agora começou a agricultura, né? Começou o plantio, começou a plantar. Apesar que nós já falamos lá de Caim, que foi para uma região que a família dele começou a mexer com várias outras coisas, só que na leitura o bispo não abordou sobre isso, mas na escola eu estou abordando. Por isso que algumas coisas eu vou, na hora que eu ler, eu vou automático, né? Então bebeu do vinho e embriagou-se. Ele não tinha experiência, ele plantou. E ele foi ali, tomando, aquele enferveceu e tirou ele do sério, porque o próprio vinho, a uva, ela vai, a sua conserva vai, e ela enferveceu e se tornou vinho. E ele embriagou-se. Então bebeu do vinho, embriagou-se e achava-se nu dentro da sua tenda. E Cão, pai de Canaã, olha só, Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou os seus 2 irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os seus ombros e, andando virado para trás, quer dizer, de costa, cobriram a nudez do pai, tendo o rosto virado. Quer dizer, eles nem olharam para ver o pai nu, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Quer dizer, respeitando o pai. Mesmo ele fazendo esse ato, eles respeitaram o pai. Despertado que foi Noé do seu vinho, soube o que seu filho mais moço lhe fizera,
e disse: maldito seja Canaã, servo do servo será de seus irmãos. Então, pelo ato que o filho que Cão cometeu, depois que Noé voltou assim, ele falou: maldito seja Canaã. Quer dizer, a pessoa que tem maldição, aonde ela está, o local fica maldito. E ele dominava Canaã, então lá ficou maldito. Lá recebeu um peso de maldição. E todos ali passaram a servir os seus irmãos. Está aqui, ó. Serão servos de seus irmãos. 26. E disse mais: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. No estudo que eu estou dando, eu falei, lá, já está lá gravado, fala sobre as origens, né, as regiões que cada um tomava. As regiões que cada um foram seguir. Viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos. E morreu. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cão, Jafé, os quais nasceram filhos depois do dilúvio. Então vamos lá. Esta, pois, são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cão e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javá, Tubai, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma, né? Os filhos de Java: Elisa, Tarsis, Quitim e Dodamim. Por esses foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Os filhos de Cão: Cush, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush: Seba, Ávila, Sabta, Raamá, Sabtec. As filhos de Raamá são Seba e Dedã. Cush também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Eu vou depois aprofundar sobre isso. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz: como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Erequé, Acade, Cané, na terra de Sineá. Desta mesma terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir, Calá. Rezém, entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Misaim gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Nafituim. Quer dizer, Deus falou que era para eles crescer e multiplicar, cada um na sua região. Patrocim, Casuim, de onde saíram os filisteus. Olha só, Patrocim, Calaim, de onde saiu o filisteu, Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Etete, e o Jebuseu, o Amorreu e Gigazeu. O Aveu, o Arqueu, o Sineu, o Avedeu, o Zemareu, o Emateu. Depois se espalharam as famílias dos cananeus. Foi o termo dos cananeus desde Sidom, em direção a Gerá, até Gaza. E daí em direção a Sodoma e Gomorra, Adma e Zeboim, até Laza. São esses os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi o pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé, a ele também nasceram filhos. E os filhos de Sem foram Elão, Assur,
Arfaxade, Lude e Arão. Nós vamos depois entrar nessa história aqui, que é linda demais. Porque aí depois nós vamos, no estudo lá da escola, eu estou abrindo separado. O braço representando o cão, Sem e Jafé. Então aqui veio, da descendência de Noé, Sem, aí foram Eloá, Assu, Arfaxade, Lute, Arão. E aí vem chegando a descendência. E os filhos de Arão, Uz, U, Geté e Mas. Arfaxade gerou a Selá, Selá gerou a Abé. Abé nasceram 2 filhos. O nome de um foi Pelé, porque nos seus dias foi dividida a terra. E o nome do seu irmão foi Jactá. Jactá gerou a Almoda, Selef, Azarmave, Gerá. Adorão, Uza, Dicla, Abal, Abinael e Seba. Ofira, Vilá, Jobabe, todos esses foram filhos de Joctá. São muitos nomes meio, mas dá para a gente entender. E foi a sua habitação desde Messa até Cefar, montanha do Oriente. Esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias. Segundo as suas famílias. E segundo as suas línguas. Em suas terras, segundo as suas nações. Esses são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E delas foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Então nós estamos apenas lendo a história, lendo a Bíblia. Mas isso é muito sério, porque nós estamos lendo. Eu vou trazer uma breve reflexão sobre essa orientação, sobre essa leitura. Quer dizer, ali foi um novo começo com Noé. Foi um novo começo. Quando Noé fez a arca em obediência a Deus, a arca parou na montanha de Ararat, e ali foi um novo começo sobre a graça de Deus. Então, ali nós aprendemos, nesse contexto bíblico, após o juízo do dilúvio, Deus inicia, a partir de Noé, um novo tempo. Ali vem falar, nas águas abaixaram, a terra foi restaurada. E impressionante que a primeira coisa que Noé fez, ao sair da arca, foi um altar para sacrificar a Deus. Primeira coisa que ele fez foi adorar a Deus. E tem pessoa que às vezes Deus dá a ela uma bênção, uma vitória, ela não adora. Primeira coisa, nós lemos. Não dá para o bispo parar para explicar, porque eu quero fazer a leitura e trazer a reflexão. Então, Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele foi fazer foi um altar. E ali ele sacrificou a Deus. Chamou a família, os filhos, e sacrificou a Deus. Aí Deus, então, estabeleceu com ele uma aliança. Nós lemos, Deus falou, Deus fez um juramento, nunca mais trarei dilúvio sobre a face da terra. Nunca mais vou destruir o homem com dilúvio. E Deus viu que o coração do homem, ainda disse, o coração do homem é má. Desde quando haver terra, sol, chuva, verão, inverno, ele disse, eu não vou trazer mais. Vai ver. Então, ele falou sobre isso. Então aí Deus estabelece o quê? Uma aliança. Aí a humanidade recebe novamente a missão, direção, limite, porque Deus falou, não, você vai fazer isso, isso, isso aqui. A carne você vai comer, mas o sangue não. Aí Deus deu direção, você vai tomar conta de todos os animais agora. O nome já tinha sido dado na época de Adão. Falou, agora você vai dominar sobre todos. Agora, você vai. Aí ele deu direção e limite. E um dos limites foi esse. Você vai separar o sangue da carne. Então, as nações começaram a se espalhar pela terra. Então, de Gênesis capítulo 8, versículo 8 ao 10, nos ensina que todo o recomeço deve
começar com gratidão e obediência. Foi isso que Noé começou, com gratidão e obediência a Deus, sacrificando a Deus. Qual é a verdade principal desse estudo, dessa mensagem de Gênesis, né? Gênesis do 8 ao 10. Deus é especialista em quê? Em recomeço. Deus é especialista em recomeço. Deus é especialista em estabelecer aliança para garantir o quê? Uma esperança, um futuro. Gênesis 8, 20, né? Edificou Noé um altar ao Senhor, fez o sacrifício de Deus, então estabeleceu uma aliança. Outra coisa, quais os primeiros atos após o livramento de uma pessoa? O quê? É adorar a Deus. Por isso que Noé saiu e fez o sacrifício, adoração a Deus. Esse é o primeiro ato, primeira prática da vida de uma pessoa do cristão, é adorar a Deus. Isso quer dizer gratidão, honrar a Deus, abre novos ciclos. Abre novos ciclos. Então Noé saiu da arca, adorou a Deus antes de construir qualquer coisa. Olha só, antes dele construir qualquer coisa, antes dele sair de novo, a primeira coisa que ele fez foi um altar. Saiu, fez um altar, e adorou a Deus, sacrificou. Entendeu? Outra coisa, Deus transforma juízo em promessa através do estudo. Ao arco-íris, né, que nós lemos, que ele colocou do céu, né, em Gênesis capítulo 9, versículo 13, ele diz: porém no meu arco nas nuvens, e será por sinal da aliança. Então Deus transformou o juízo em uma promessa. Meu arco nas nuvens revela um Deus fiel. Então, mesmo após tempos difíceis, Deus garante o quê? Uma esperança, porque ali na aliança ele prometeu, nós lemos, não dá para o bispo aprofundar, mas você lê a Bíblia e pede o Espírito Santo que ele vai te revelar cada vez mais segredo espiritual. Agora, irmãos, toda a aliança traz o quê? Responsabilidade. Deus abençoa, ele estabelece uma aliança, ele estabelece limite para a vida humana. Então você tem que entender. A graça não quer dizer, um passaporte, ou eu posso colocar como uma licença para a pessoa viver sem temor, sem obediência a Deus. Ele dá limite, ele estabelece aliança, mas eu tenho que fazer também a minha parte. Por isso que o arco-íris aparece a parte de cima, é a de Deus. Agora a parte de baixo é minha, é sua, é nossa. Somos nós que temos que fazer como filhos, como cristão, como servo de Deus. Como servo de Deus. Agora, outra coisa que nós aprendemos nessa mensagem, que os nossos erros afetam gerações. Eu estou pegando alguns pontos principais do que nós lemos. Exemplo de Cão. Cão, a atitude dele afetou gerações. Então, a sua atitude vai afetar você e a sua geração. Seja de bênção, seja de maldição. Então, por isso que é importante você contar de 1 até 3 antes de fazer algo que desagrada a Deus, o plano de Deus. Então, os nossos erros afetam gerações. O episódio que a Bíblia nos fala da embriaguez de Noé revela que até homens usados por Deus precisam de vigilância. Noé era um homem íntegro, reto. Olha, Deus livrou ele da morte, mas aí um vacilo dele, ele se embriagou. Então, por isso que homens usados por Deus, pessoas usadas por Deus, precisam ser vigilantes. Então, um momento de descuido pode gerar o quê? Consequências familiares, como aconteceu na geração de Noé. Mas o nosso Deus, ele é um Deus de quê? De nações. Nosso Deus é um Deus de
Maravilha! A genealogia revela que todos os povos procedem do plano de Deus. Então, esses são os filhos de Noé, né? Gênesis capítulo 10, versículo 1 fala: Deus governa a história e também os povos, que dali gerou a geração. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre esta missão que nós estamos fazendo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos apresentar a nossa vida a Deus. Amanhã eu volto com mais uma aula, mais uma reflexão. Amanhã nós vamos estudar do 11 em diante. Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos então fazer a nossa oração. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, agradecemos ao Senhor por esse estudo que nós estamos tendo da Tua Palavra. Meu Deus, Senhor Deus, obrigado pelos recomeços que o Senhor nos concede. Como o Senhor concedeu a Noé um novo recomeço, uma nova vida, meu Pai. Que cada um de nós, nesse início de ano, venha ter um recomeço de paz, de alegria, de bênção e de vitória. Pois eu coloco a vida de todos que estão nesse propósito da leitura bíblica ao decorrer do ano, para que o Senhor venha abençoá-lo, renovar a fé, a comunhão de cada um, em nome de Jesus. E assim seja. Amém e amém. Amém. Que Deus possa abençoar você, que o Senhor venha nos conceder, um novo recomeço de paz, de vitória, de obediência, de temor, e que nós também venhamos guardar, a nossa aliança com Deus, o nosso compromisso com Deus. Amém? Um abraço, que Deus abençoe. Agradeça a Deus pelos livramentos recebidos. Deus é maravilhoso. Consagra o seu começo, esse ano a Deus, e anda vigilante espiritualmente. Quero deixar uma mensagem para você refletir. Quem começa adorando, continua a caminhada protegida. Lembra de Noé? Saiu da árvore, a primeira coisa foi adorar a Deus. Então quem começa a jornada da vida dele adorando a Deus, então quem começa adorando, tem um caminho protegido. Um abraço, que Deus abençoe. Nós voltamos amanhã com mais um estudo bíblico. Você que ainda não é inscrito no meu canal, convido para inscrever-se no canal, compartilhe a mensagem. Tem pessoas que estão montando grupos para assistir às aulas juntos, ler a Bíblia juntos. Pode montar grupo para vocês reunir juntos e estudar a palavra todos juntos, vendo vídeos. Teve um pastor que falou: eu coloquei no telão da igreja, eu estou reunindo os irmãos para juntos estudarmos a palavra juntamente com o Senhor. Amém. Isso é bênção. Então, vamos estudar a palavra de Deus. Esse é o propósito. Ao decorrer desse ano, estudar a Bíblia. Quando chegar ao final do ano, nós lemos a Bíblia toda. E você que queira aprofundar na palavra de Deus, essa aula e mais detalhes, ela está lá na plataforma da escola Conaé. Qualquer dúvida, entre em contato com o bispo. Eu vou te passar o link para você acessar a plataforma da escola para você estudar essa aula com mais detalhe, com mais profundidade. É uma aula teológica, lendo a Bíblia, mas com vários estudos bíblicos e a ordem cronológica da palavra de Deus. Um abraço, que Deus te abençoe. Até a próxima aula.